Dando continuidade às nossas aulas da disciplina de didática, estamos agora aqui nesse momento para apresentarmos a aula de número 3, que o tema da aula é o planejamento de ensino e sua importância no processo de ensino e aprendizagem. Então, o que nós temos que observar e discutir dentro desse tema? Nós temos que observar que o planejamento é um instrumento didático, né, como bem diz a matéria didática, onde nós trabalharemos todas as situações que envolvem o contexto escolar e a comunidade escolar, professor, aluno, a parte pedagógica, a direção. E dentro desse universo didático, nós temos algumas questões a destacar que vai contribuir dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, dentre elas, nós podemos destacar o seguinte. Temos aí como importância do planejamento, e o autor José Fusari destaca o seguinte: dentro de um planejamento não há improvisação, né? Nós não podemos improvisar, quer dizer, chegar no momento na sala de aula e naquele momento a gente pensar ou procurar ou avaliar o que nós vamos trabalhar com os nossos alunos. Então, é importante que isso não aconteça, é importante que a gente já tenha pré-estabelecido o que é que nós vamos trabalhar e como nós vamos conduzir esses conteúdos para que os nossos alunos tenham condição de assimilar. Num segundo momento, ele ainda diz o seguinte, que deve ser uma prática eventual. Que prática eventual é essa? O nosso planejamento não é uma regra, né? É uma questão que a gente, no nosso dia a dia da nossa vida, nós devemos planejar o que nós vamos estar fazendo. Não quer dizer que esse planejamento ele não possa ser adequado, modificado, alterado. Ele pode ser, mas nós teremos que ter já uma visão global de tudo aquilo que nós queremos em relação à nossa disciplina e que tipos de conhecimentos nós repassaremos aos nossos alunos. A partir desse planejamento, nós vamos diversificando em plano de aula, em plano de ensino e dentro do nosso dia a dia, dentro da unidade escolar, nós vamos poder adequar determinadas situações e transmitir esse conhecimento aos nossos alunos. E a didática vem para fazer esse elo, como nós já discutimos, né, entre o professor e o aluno, levando o conhecimento ao educando. Um outro autor também que nós destacamos e que ele pede a nossa atenção dentro da importância do planejamento é o Libânio, onde ele diz o quê, né? Que o planejamento ele contribui nas relações individuais e grupais, né? No momento em que nós estamos repassando o nosso conhecimento, nós temos o aluno individualmente, com toda a sua característica, né? Com toda a sua cultura, com toda a sua formação, com toda a sua educação, e ele está inserido dentro de uma comunidade escolar, não só a comunidade escolar, como também toda uma sociedade, né, que colabora e contribui para o seu desenvolvimento educacional. Então, o planejamento também, ele contribui para o crescimento individual e coletivo desse aluno. Uma outra situação que ele destaca também é que o planejamento nesse planejamento está implícito a formação do ser humano, né? Nós temos as ciências, temos as artes, essas ciências e essas artes, elas são sistematizadas em forma de conteúdo e nós o planejamos, né? Nós vamos planejar de acordo com a série, de acordo com a idade, de acordo com o ano, né? De acordo com o ensino que nós estamos trabalhando com determinada clientela dentro do sistema escolar. Uma outra questão que ele destaca é que o planejamento deve ser visualizado de forma geral dos objetivos que se pretende alcançar, né? Nós temos os objetivos, então os objetivos são situações macros, né? Elas são maiores do que aquilo que nós estamos pretendendo alcançar. Então, esse planejamento é ele que vai conduzir, é ele que vai nos ajudar a visualizar o alvo que nós estamos querendo atingir, o alvo que a gente coloca, o que nós queremos com determinados tipos de conteúdos que nós passaremos aos nossos alunos. Uma outra questão que ele destaca também
é que dentro do planejamento vão estar todas as manifestações do ambiente escolar e que vai corresponder a esse planejamento. Aí nós temos o plano de ensino, nós temos o plano de aula, o projeto político-pedagógico, o regimento escolar, quer dizer, toda aquela documentação que nós organizamos para conduzir o ensino-aprendizagem dentro da escola, ele também terá que estar constando dentro do planejamento. Não tem como a gente elaborar ou pensar em um planejamento se nós não tivermos todos esses tipos de processos de ensino prontos para que eles possam contribuir dentro do conteúdo que nós vamos repassar aos nossos alunos. Uma outra situação que ele destaca também é que o professor não pode fazer o seu planejamento de forma isolada. Ele tem também que contar com o aluno, com a coordenação, com a direção. Por quê? Porque é um processo didático, como nós já falamos aqui. E a didática é o elo, né, entre esses elementos que vão contribuir para que a gente possa realmente transmitir e trabalhar o ensino-aprendizagem competente e de competência com os nossos alunos. Então, nesse contexto, o planejamento do professor não é feito de forma isolada, mas em conjunto com a escola. E como nós já dissemos aqui, né, a improvisação do planejamento de ensino na escola acontece por muitos fatores, e um deles é não ver a escola como um organismo vivo, que é isso que nós estamos colocando, né, no início, né? O planejamento não pode ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Precisa de vários documentos, né, que fazem parte do ensino-aprendizagem para que a gente possa construir esse planejamento. Repetindo, o projeto político-pedagógico, o regimento, o plano de aula, o plano de ensino, a sistematização dos conteúdos, né, o conhecimento da disciplina, né, a questão das ciências, das artes e assim por diante. Uma outra situação que ele destaca também é que tudo que for pensado tem que ser levado em conta, né? O que tem que ser levado em conta? Tudo tem que estar dentro desse plano de ensino da escola, ok? E ele continua dizendo o seguinte: sem pensar no plano de ensino da escola, não posso pensar em regimento interno sem levar em conta o plano de ensino da escola. Tudo isso que nós vamos pensar em relação ao planejamento, todos esses tipos de documentos também ele já tem que estar existindo. Porque não tem como você iniciar algo sem ter já o início, né? E o início é toda essa documentação que nós já falamos aqui. Não posso pensar em plano de ensino, regimento e plano de aula sem levar em conta para quem estes estão sendo direcionados. Qual é o objetivo, quais são os seus aparatos teóricos e filosóficos e de que forma, como ela pretende alcançar seus objetivos e por quê. Ele está fazendo aqui uma explanação em relação ao que nós já falamos na primeira aula, que é a questão de conceitos e fundamentos filosóficos, históricos e sociológicos, porque todos esses elementos envolvem, né, a constituição do nosso aluno, dessa clientela que nós vamos receber nas nossas escolas. O planejamento do professor é o percurso prático que se movimenta de forma crítica e reflexiva diante de seu trabalho docente. Nesta perspectiva, seu planejamento está atrelado aos seus aportes teóricos, filosóficos, alinhados ao seu compromisso ético com a democratização do ensino, ao preparar suas aulas, por exemplo. E aí ele vai colocando, né, que todo esse preparo, tá, os nossos objetivos têm que estar claros, tá? Temos que compreender aquilo que nós queremos, temos que dominar o conhecimento e conhecer os conteúdos que nós vamos ministrar aos nossos alunos. A importância do planejamento de ensino para o trabalho do professor é, acima de tudo, o compromisso que a escola e o corpo docente têm com seus educandos, com a educação e a sociedade brasileira. E é isso que nós estamos colocando aqui, né? Tanto os fundamentos quanto os conceitos da didática, tanto direciona individual quanto coletivo. O aluno, ele é individual, mas o seu dia a dia, a sua participação, a sua construção social é feita dentro de uma sociedade. Então, dentro do sistema escolar, nós temos o professor, temos o aluno, outros instrumentos, né, educacionais, e temos a didática que vai unir, né, esses elementos para que realmente o ensino-aprendizagem possa atingir um objetivo eficaz e que os nossos alunos possam retornar à sociedade
com o conhecimento, né, das ciências e das artes. Concluindo o nosso assunto em relação à importância do planejamento, nós também queremos colocar para vocês que toda essa instrução, toda essa informação está colocada na rota de aprendizagem. A gente pede para que vocês acessem, nós pedimos para que vocês participem do fórum, estejam sempre atentos, né? As dúvidas que tiverem, os professores e os tutores, né, tanto à distância quanto presenciais, estarão à disposição, né, para tirarem as dúvidas, e que a gente estará aqui na próxima aula e no próximo capítulo.